Mensagem do Céu. Queridos, estamos aí indo para o final desse curso e agora entra em alguns momentos com algumas temáticas complexas, principalmente no capítulo 12, não nesse estudo de hoje, mas no próximo vai ser difícil a gente abordar. Eu espero que eu e você tenhamos entendimento daquilo que o Eterno deseja trazer para nós acerca do pensamento judaico, tá bom? Então vamos lá, Judeus Messiânicos 12, versículo 4. Ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecido da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho que recebe. É complexo, queridos, nós tratarmos essa relação no pensamento ocidental, não é? Eu me lembro um discurso, eu não me lembro se foi na primeira ou na segunda gestão do Barack Obama, mas foi um discurso que me chocou profundamente, o discurso de posse do Barack Obama, onde ele dizia que se nós fôssemos pegar as escrituras hoje, nós teríamos várias infrações legais, né? Por exemplo, se Abraão fosse querer sacrificar o filho dele, certamente, vamos supor na nossa linguagem nacional, o conselho tutelar seria acionado e Abraão perderia o pátrio poder sobre a vida de Isaac. Então, ele quis trazer para a gente, dentro daquele contexto que para mim foi extremamente surpreendente, porque existia uma ruach agindo naquele homem, naquela palavra que aquele homem estava trazendo, sem trazer difamação sobre a vida de quem quer que seja, mas eu percebia uma ação completamente antibíblica naquele discurso, porque isso leva a questionar todos os conceitos e todos os preceitos, e quando nós vemos pessoas famosas defendendo que os filhos não devem ser disciplinados, que os filhos devem escolher o caminho que eles querem seguir com liberdade, liberalidade, e que os filhos também devem ter as suas escolhas, inclusive mesmo que o seu organismo biológico diga que ele possui um gênero, o filho pode escolher o gênero que ele quiser para viver e ser feliz, não é? Então, queridos, eu acredito que todas as pessoas no mundo que estivessem vivendo sem disciplina deveriam ser as pessoas mais felizes, e nós não veríamos tantos suicídios, principalmente entre pessoas que nunca tiveram metas e desígnios limitados, delineados. Pessoas que agem dessa maneira com os filhos, onde os filhos não possuem disciplina alguma. É complexo, queridos, porque todas as vezes que nós vamos lidar sabendo que os filhos não nos pertencem, os filhos são herança do Senhor. O Urush Carlos trouxe uma mensagem, inclusive no último Shabbat, tratando que Jó, ele recebeu o dobro de tudo que tinha, mas o mesmo número de filhos, ele não recebeu 20 filhos, porque essa herança não era dele, era uma confiança que o Eterno havia colocado nas mãos dele. E é bastante importante para nossas vidas o entendimento de que nós que queremos os filhos próximos, nós vamos repreendê-los. Tudo aquilo que sai do contexto do que é o correto, do que é o justo, nós vamos procurar corrigir. Nós vamos, se você quer alguém perto de você, não é? Você vai tratar com a pessoa de maneira que você e ela possam ficar próximos. Se alguém faz alguma coisa, eu, por exemplo, eu tenho essa liberdade de chegar para o meu marido e falar acerca de algumas coisas. Olha, amor, isso aqui não me faz bem. Eu fico bastante constrangida com alguma coisa dessa maneira ou daquela maneira. Igualmente, meu marido trata comigo e fala, não, isso aqui não está bom para mim, querida. Eu gostaria que as coisas fossem mais claras, eu gostaria que essas coisas fossem feitas de uma outra maneira.
Então, amados, ou eu chego para o meu marido com alguma implicação, que aquilo me traz uma apreensão até com a saúde dele, e ele chega para mim e fala: querida, eu me esqueço, eu preciso de ajuda, eu não sei porquê, eu não consigo lembrar dessas coisas, eu começo a fazer as urgências do dia e eu esqueço realmente de cuidar de mim mesmo. Eu posso deixar lá os negocinhos para ele, que ele tem o suplemento que ele tem que tomar todos os dias, eu posso deixar o suplemento lá, mas ele vai esquecer de tomar. Eu tenho de estar lá em cima. E não adianta, existem coisas que, ainda que isso me traga uma apreensão ou até um mal-estar, no sentido que às vezes eu fico pensando, se eu não estiver aqui, não é? Mas eu estou aqui, eu não tenho que ficar pensando se eu não estiver aqui. Eu estou aqui, não é? Então, todas as pessoas com quem você convive, você vai tratar de uma maneira, a não ser que o seu planejamento não seja viver com essa pessoa. Se você abriu mão de corrigir qualquer relacionamento, é porque você já abriu mão do relacionamento, meu querido, minha querida. E o Eterno, ele vai corrigir todo aquele que ama, todo aquele que ele quer próximo, não é? E essa palavra que vem como açoitar, não é? Como corrigir, a tradução, na verdade, ficou numa intensidade grande. O texto aqui narrado é Mislei, não é? Mislei 3:11, essa é a base desse texto aí. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Versículo 12, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Então, no texto original, em tese, eu não teria essa palavra açoite, eu não teria essa palavra como foi colocada aqui, de uma maneira intensa, de colocar como se, imagina, você vai para uma pessoa que te chamou para próximo e a pessoa passa então a te açoitar. Então, algumas coisas no livro de Judeus Messiânicos, principalmente, nós vamos tratar agora no capítulo 12, nós vamos ter algumas discrepâncias com os textos que estão nos originais. Mas eu tenho de tratar sobre isso com você, não é? Então, a impressão que se passa, e muitas vezes as pessoas colocam, mas olha o caso de Iov, de Jó, não é? O que Jó fez para passar por aquilo, não é? Queridos, Jó não estava nas mãos do Eterno. Ele estava entregue nas mãos de Satã. Eu tenho uma grande dificuldade quando as pessoas leem aquele texto, principalmente voltado para a vida de Yeshua, aonde diz: a ele agradou moê-lo. Sabe, o sadismo associado a Hashem é algo incompatível. É incompatível. Querido, se você não conhecê-lo, queridos, ele é de uma pureza, o Eterno é de uma pureza que, assim, é muito complexo. Quando ele começa a falar com Jó, ele queria fortalecer a confiança de Jó, de Iov na Emuná. Quando ele começa a revelar para Iov o seguinte: olha, eu fiz os céus, eu fiz a terra, eu fiz o mar, eu fiz os animais, eu fiz tudo isso. Eu quero que você saiba que eu posso corrigir a sua vida também. Por que Jó foi entregue na mão de Satã? Queridos, essa é uma pergunta que o livro inteiro não responde. O livro inteiro não responde. Satã colocou os olhos sobre a vida de Jó, Satã colocou os olhos sobre a vida de Yosef, José, que foi para o Egito. Satã colocou os olhos sobre a vida de Mashiach e Yeshua. Mas os olhos do Eterno sempre estiveram sobre eles, sobre todos eles. Então, se você estudar o livro de Jó, que eu acredito que deva ser um livro, eu gostaria de estudar Jó com vocês, e eu vou dizer qual é o meu problema, porque eu já anteriormente eu queria estudar Jó com vocês, só que o livro traz
muitos conceitos que as pessoas não compreendem, porque não têm acesso a essa informação. Então começa a se dizer, lá vem a Cel falando de novo lá dos seres e de todas as outras coisas. Então, queridos, eu estou tão anti perseguição que eu falo, para que eu vou trazer um estudo que as pessoas vão ficar depois falando, viajou na maionese aí, né? Então eu estou orando para saber qual é o próximo curso que nós vamos entrar aqui. Vamos lá. Jó 42, versículo 1. Então respondeu Iov, Jó ao Senhor, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade eu falei o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito eu te falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Você viu Jó perguntando aqui para o Eterno, Senhor, o Senhor pode restituir meus filhos? O Senhor pode restituir meus bens? O Senhor pode restituir a minha saúde? O Senhor pode restituir o meu casamento? Queridos, a revelação do Eterno para Jó, de quem ele era, faz com que Jó esqueça todo o seu estado de miséria. Ele só quer conhecer o Eterno mais. Então, amados, eu quero que você compreenda que é claro que o Eterno quer restituir para você os anos que foram tomados, os males que vieram sobre a sua vida. Se você teve a sua família desfeita, o Eterno deseja te dar uma estrutura familiar. Se você perdeu alguém importante na sua vida, o Eterno deseja confortar o seu coração. Se você está atravessando necessidades financeiras, o que quer que seja, o Eterno quer corrigir essas coisas na sua vida. Mas quando Jó recebeu a revelação de Hashem, não é? Ele falou, olha, eu sei que tudo podes, nenhum dos seus planos pode ser frustrado, e eu não tenho nada a te pedir, exceto que, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Porque eu falei de coisas que eu não conhecia. Imagina, queridos, Iov e Jó falando um negócio desse, amados, no meu coração. Imagina nós, aqui, como eu me sinto. Então, é muito importante que você tenha entendimento que o Eterno não tem prazer. Então eu fui entregue para ele, agora eu vou ser açoitado. Não é? Não desmaie quando pelo Senhor for reprovado. Queridos, ninguém gosta de reprovação. A reprovação do Senhor para nós já é total derrota. O Senhor não tem prazer em te espancar, não. De te açoitar. Nós caímos na mão do adversário. O Senhor não age assim, queridos, para com nossas vidas. Queridos, eu conheço o Senhor. O Senhor é aquele que determinou que uma pessoa que agisse, que matasse alguém deveria ser morto, mas Ele mesmo poupa Caim. Ele não matou Caim. Então, esse conhecimento de Hashem que eu tenho, eu queria muito que você compreendesse o Eterno, porque um texto como esse, ele viola a integridade de quem Hashem é. Queridos, as serpentes abrasadoras já estavam no deserto. Quem protegia era a presença de Hashem. Quando o Eterno se removeu, as serpentes vieram. Aí vai lá, e o Senhor mandou serpentes abrasadoras. Amados do meu coração, eles estavam no deserto, queridos. A pessoa entra dentro lá da toca dos leões, como aconteceu, jogado lá dentro, como foi Daniel. Queridos, qual é a coisa mais natural de um monte de leão, não sustentado, não alimentado por dias, e alguém ser jogado lá dentro? Se o Malach de Hashem não tivesse lá, Daniel seria destroçado, e ele sabia disso. Ele podia não saber o que ia acontecer com ele, mas ele sabia que se ele estivesse lá dentro, ele seria destroçado da ordem natural das coisas. Mas não foi o Senhor que fez isso, amados. Eu não sei quantos têm entendimento sobre esse contexto. Não é? O fato do Eterno remover a sua presença faz com que as serpentes realmente venham sobre o povo de Israel. Mas isso é na minha vida e na sua vida, se nós saímos da cobertura dele. Não é o Senhor que manda as serpentes. Nós estamos vivendo entre serpentes. Tenha entendimento sobre isso.
Versículo 7. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Entre parênteses, Deus vos trata como filhos, é enxerto. Tá bom? Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Para o judeu, queridos, não existe pior palavra do que ser tratado como bastardo. Porque o conhecimento do povo de Israel nesse período era muito maior do que nós hoje, não é? Aqui no Brasil tem a lenda lá do Mandorová, né? Que diz que a moça lá ia para baixo da árvore e aí ela ficava com a barriga crescendo por causa do Mandorová, não é verdade? Então, mas Israel sabia muito bem que um filho bastardo poderia ser filho de outra raça. Que você tem entendimento sobre isso, não é? Então, se nós somos filhos, o Eterno vai nos disciplinar. A correção do Eterno para a minha vida e para a sua vida, ela é algo... Vamos tratar de uma disciplina de Hashem, tá bom? O Eterno pegou lá os dois irmãos, Aharon e Miriam, falando mal do amigo dele, Moshe. E aí ele vai e Miriam fica leprosa. E aí o Moshe vai orar, Moisés ora e pede para a irmã ser curada. A pessoa está falando mal dele e ainda vai orar lá para ela ser curada. E o Eterno fala assim, olha, se uma filha te recebesse no rosto um cuspe do pai, ela não seria imunda por 7 dias? Aí você vai falar, mas céu, então era uma prática o pai cuspir no filho? Queridos, pelo amor do Todo-Poderoso, né? Aqui o pai não cospe no filho, né? Mas aqui, cada coisa que a gente vê ocorrendo, né, queridos, sem pé nem cabeça também o que nós vivemos. Mas, o que eu vou falar sobre isso, né? Você vai ficar sem celular uma semana, né? Ai, Senhor amado, misericordioso. O prêmio é a disciplina. Mas vamos lá. Olha só. O Eterno fala, ela vai ficar 7 dias imunda. E realmente, ela fica 7 dias fora do arraial, para pensar lá um pouquinho, né? Tagarela, então fica lá fora pensando um pouquinho, fora do arraial, ficou longe da família, ficou longe de tudo que ela tinha, não é? Longe do serviço, longe do Shabat, ficou ficou longe por 7 dias, tudo bem? E aí ela foi recolhida e, claro, envergonhada perante toda a congregação de Israel. Por quê, queridos? Quanto mais o Eterno der para nós, mais evidente será a disciplina nossa perante as pessoas. Quanto mais o Eterno confiar em você, quanto mais bens Ele trouxer nas tuas mãos, quanto mais autoridade Ele trouxer nas tuas mãos, maior será, na verdade, a disciplina sobre a tua vida, para que os outros não caiam no mesmo problema. Tá bom? Uma vez, aliás, existem vários artigos que tratam, acho que até tem um livro que trata sobre isso, ser filho de pastor, né? Porque os meus filhos sempre falavam isso para mim. Falavam, mãe, parece que nós somos os piores, né? A gente vai para a congregação, a gente tem que quase ser um robozinho, porque para nós era exigido demais, queridos. Era exigido demais, por causa da evidência. Então que você tenha entendimento, quanto maior a responsabilidade, maior será a disciplina. Por isso, a disciplina de Hashem começa pela casa dele. Versículo 9. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigia e os respeitávamos. Não havemos de estar muito maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos? Aqui trata claramente o Eterno como Abba, como aquele que é o nosso provedor, nosso supridor, nosso educador, nosso professor, não é? Então, se nós tivermos o grande problema desse texto, é que muitas pessoas que o leem não têm referência de pai nem de mãe. Muitas pessoas, quando leem esse texto, não sabem nem o que quer dizer. Porque o que é viver numa vida familiar? Quando eu ouvi que o Eterno era pai, eu fiquei desesperado. Eu achava que era uma coisa ruim, não é? Então eu e você precisamos ter entendimento daquilo que o Eterno diz para nós
e daquilo que Ele deseja inserir na nossa vida a figura paterna, ainda que nós não tenhamos referência anterior. Se você não tem referência anterior, não diga que é mal. Não, pai é mal, não é? Talvez a sua figura paterna seja um trauma na sua vida. Mas eu digo para você que pai é bom demais. Ter um pai é além da expectativa, infinitamente além da expectativa que nós podemos ter nessa terra, nesse mundo decaído. É maravilhoso ter um pai que nos corrija, que nos oriente, que nos dê conselhos, um pai que nos dê ordens, porque Ele sabe o melhor para mim. Eu não sei, mas Ele sabe o melhor para mim. E Ele é um pai de verdade, Ele não abandona, Ele é um pai presente, Ele é um pai que chama a nossa atenção, Ele é um pai que nos presenteia, Ele se mostra na nossa vida de uma maneira tão clara, do cuidado, do zelo, que você possa ter entendimento. Como é maravilhoso ter um pai, como Hashem é uma honra imerecida. Ele é admirável, queridos. Eu não conheço uma pessoa por quem eu tenha a maior admiração. Hashem, em primeiro lugar, Mashiach, e depois, claro, as pessoas que o Eterno levantou na minha vida, como autoridade, como a vida do meu esposo, os outros dos nossos Uroshem, que tem sido usado por Ele para nos ministrar. Versículo 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia, o Eterno Hashem, o nome na verdade aqui é Elohim, autoridade máxima, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Queridos, o Eterno quer, nós não sabemos ser santos, nós não sabemos ser separados, queridos. Eu e você queremos ser enturmados. Eu e você queremos cada vez mais fazer parte da comunidade global. Não é? Nós queremos ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Tá bom? O Eterno, Ele quer nos trazer seleção. Ele quer que nós sejamos seletivos. Nós sejamos seletivos para que nós não nos venhamos a afundar nesse mundo maligno que já está julgado. Ele tem a única intenção, como qualquer pai que ame ao seu filho, tem a intenção de corrigi-lo para o bem e de mantê-lo em unidade consigo mesmo. Esse é o desejo do nosso Pai. Versículo 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas ao depois, entrando, a disciplina tem que entrar dentro de nós, tá bom? Ela precisa fazer parte. Entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercidos fruto de justiça. A disciplina é algo externo a nós. E quando você absorve a disciplina, eu me lembro uma pessoa que ele me contou o seguinte caso. Ele era jovem, tinha acabado de pegar a carteira de motorista e estava com o carro do pai. E aí os amigos chamaram ele e falaram, vamos ir em tal lugar, né? E ele, eu vou falar sobre a disciplina respeitosa. A disciplina respeitosa é aquela que eu não quero fazer uma coisa porque eu vou ferir a minha relação com a pessoa que confiou em mim. Essa é uma disciplina respeitosa. E essa pessoa narrou isso para mim, foi algo muito forte no meu coração. E aí o amigo que pediu para ele a carona levou mais 3 amigos com ele no carro lá, e os 3 amigos estavam usando drogas, né? Estavam usando a tal da Maria Joana, né? Lá atrás, no carro. E aí, aquelas baforadas dentro do veículo, e essa pessoa ficou desesperada, porque ele não tinha intenção de ter nenhum ato infracionário, estava com o veículo do pai, recém-habilitado, e ele ficou desesperado. E ele falou, ele não era crente, e ele falou, eu nunca pedi tanta ajuda a Deus para que aquelas pessoas saíssem logo do carro. E aí, quando eles saíram, ele disse que a gratidão entrou no coração dele por causa do respeito dele ao pai. Ele não se conformava
que ele tivesse se enfiado num problema que ele não decidiu pelo seu ato da decisão e da vontade, e era um tempo onde a polícia realmente parava os veículos, fazia esse tipo de batida, de vistorias e tudo mais. Então eu gostaria muito que você tivesse entendimento que as nossas disciplinas deveriam ser assim. O nosso receio de ferir o coração do nosso Pai deveria permear a nossa vida, em todas as nossas ações. Tá bom, queridos? Nós precisamos interiorizar, entrar dentro de nós a disciplina. Nunca mais ele deu carona também para... Algumas vezes, claro, encontrou com esses pseudos amigos, né? E aí, vamos lá. E ele nunca mais deu carona para ninguém que fosse de uma índole duvidosa. Isso é uma disciplina interiorizada que nós necessitamos sobre todos nós. Ele absorveu aquela disciplina e aprendeu com ela. Versículo 11. Quando nós somos disciplinados, nós ficamos... eu não sei, queridos, nós temos um orgulho dentro de nós que nós só queremos acertar. É um orgulho que chega a ser maligno. E se alguém, eu não sei quantos foram disciplinados aí por professores, e o professor, normalmente a disciplina do professor é nota baixa, né? Eu não sei quantos passaram por esse tipo de coisa, mas a gente tem uma ação de revolta. De revolta. Que nem quando bate o veículo, né? Nunca a pessoa é culpada. Rarissimamente alguém assume a culpa por uma batida em um outro veículo, não é? E assim nós agimos também com nossos erros. Eu peço ao Eterno, em nome de Yeshua, que eu e você não desfaleçamos quando o Eterno nos repreende. E nós possamos recorrer a Ele para que a nossa unidade com Ele possa voltar. Seja lá o que você fez de errado. O melhor caminho para a sua cura é restaurar a sua unidade com Hashem. Em nome de Yeshua. Versículo 12. Por isso, restabeleceis as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. O desejo do Eterno na minha vida e na sua vida é que nós sejamos restaurados. Não tenha dúvida disso no seu coração. Não tenha dúvida disso no seu coração. O desejo de Hashem, para mim e para você, nós já estudamos sobre isso. Yeshayahu 35, não é? Vamos ler lá, Felicidade de Sion, nós já estudamos sobre isso. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria, exultará. Deu-se-lhe a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo, de Saron. Eles verão a glória de Hashem, o resplendor do nosso Elohim. Fortalecei as mãos frouxas e firmais os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, sede forte, não tem mais. E aí o vosso Elohim. A vingança vem, a retribuição de Elohim. Ele vem e vos salvará. A palavra que o Eterno traz para nossas vidas, nesse texto de judeus messiânicos, é uma palavra de uma salvação. A palavra que vem sobre nós é a mesma palavra utilizada para a salvação. A disciplina, queridos, ela vai trazer sobre nós salvação. Queridos, muitas vezes nós vemos alguma coisa errada, enfim, e nós temos uma dificuldade de chamar a atenção, porque nós sabemos que aquilo pode trazer um prejuízo na amizade. Então, a gente vê algo errado e nós temos uma dificuldade de chegar para a pessoa e falar, olha, por que nós talvez tenhamos dificuldade? Porque a gente também não reconhece quando a pessoa faz o que é certo, viu, queridos? Tem essa também, viu? Então, eu vou dizer uma coisa que eu aprendi, uma das primeiras coisas que eu aprendi em pedagogia. Uma das primeiras coisas que eu fui... eu aprendi muito em pedagogia o que está nas Escrituras. Queridos, se você viu o erro, corrija. Mas se você viu o acerto, reconheça o mérito. Mérito. Essa palavra mérito, não é?
eu sei que a pessoa só fez o que é certo porque o eterno é com aquela pessoa. Eu, pelo menos na minha convivência, eu convivo com pessoas que amam a Hashem. Então, se a pessoa fez algo digno de mérito, o eterno fez algo digno de mérito por meio daquela pessoa, está no seu poder fazer alguma coisa por essa pessoa, queridos, faça. Porque aí fica uma desconjuntura onde você só dá pancada. Nunca se reconhece o mérito, você nunca está satisfeito com o que a pessoa está fazendo. E o Eterno te mostra essa importância, porque o Eterno faz isso conosco. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, aprenda você a não ser cri-cri, não é? Porque senão você só vê os defeitos, você nunca vê as coisas boas que as pessoas fazem. Não é? Aí não adianta, queridos, não adianta, o distanciamento vai ser sine qua non, não tem o que fazer. As pessoas se distanciam de pessoas cri-cris, queridos. Não é? Eu não sei se você já ouviu um grilo, principalmente à noite, embaixo da sua janela. Você gosta, queridos? Uma pessoa que vive criticando é um grilo à noite na janela de alguém. Detefon nele, né, queridos? Vamos lá. Mislei 4, versículo 26. Pondera a vereda dos teus pés e todos os seus caminhos sejam retos. Amados, não tem como nós termos o caminho reto se alguém não nos ensinar a sermos retos. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês de percepção. Se você pudesse voltar 5 anos atrás, eu não estou falando 10 anos, 20 anos, 5 anos atrás, só 5 anos atrás. É um tempo que muita gente já está acompanhando o ministério. 5 anos atrás. Tudo bem? Você faria as mesmas coisas que você fez nesses últimos 5 anos? Porque eu não faria. Eu não faria. Eu riscaria 2020 da escala em vários aspectos, mas eu não riscaria o ano inteiro, mas pelo menos o período lá do início do lockdown, da minha vida, querido, se fosse removido. Porém, amados, eu não teria aprendizado. Eu não teria o aprendizado. Mas esse aprendizado veio por meio de dores, de lutas. Nós não precisamos disso nas nossas vidas. Nós podemos aprender o caminho reto, queridos, com pessoas que já passaram por ali. Amados, muitas vezes você não ouve o conselho de alguém que é mais velho que você, ou que teve uma experiência na sua área. Amados meus, vocês estão perdendo pérolas que poderiam enriquecer a sua vida. Que o Eterno fale ao seu coração dessa importância e do quanto Ele quer bem a todos que têm caminhado com Ele. Ele quer corrigir os seus caminhos para a sua alegria, né? Para a sua alegria. É claro que a alegria de Hashem é nossa força, mas, queridos, nós temos de reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, trazê-lo para junto, para perto, nos seus pensamentos. Perto está Hashem, perto do teu coração. Deixe que Ele discipline os seus caminhos e que você possa agir segundo todos os seus conselhos. E tudo, em tudo, você será bem-sucedido. Com lutas e perseguições, claro, mas Ele será contigo. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. E vamos orar, amados, vamos orar. Querido Pai, em nome de Yeshua, nos ajude com relação à Tua disciplina nas nossas vidas. E, Pai, nos ajude a sermos melhores. Nos ajude, Pai. Nós não temos hoje um rei aqui. Um rei segundo o Teu coração. Um rei que seja um sumo sacerdote ao mesmo tempo. Um Kohen Hagadol nas nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, Pai. Na ausência que nós temos da Tua presença sobre a terra dos viventes, onde o mal, Senhor, o mal faz com que as pessoas se tornem cada vez mais incrédulas no tocante às questões da sua própria vida, no tocante a emuná, no tocante a receber a força do Senhor. Pai, nos ajude que o Senhor tudo pode, reconhecermos o Teu poder, a Tua autoridade, a Tua maravilhosa presença nas nossas vidas quando nós abrimos o nosso espírito para isso, o nosso coração. Opera em nós o Teu querer bondoso de Israel.
Ajuda-nos a confiar em Ti. Ajuda-nos nesses desafios que muitas vezes para nós, Pai, são tão grandes, mas para o Senhor são tão pequeninos. São tão pequeninos, Pai. Coopera com as nossas vidas, bondoso Pai. Ajuda-nos diante de desafios de uma Ruach estranha, uma Ruach que age por meio da opressão, do medo, do ódio. Ajuda-nos a vermos o bem, porque nós dependemos totalmente do Senhor. Fica conosco, Hashem. Ajuda-nos para o louvor da Tua glória, Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja, assim seja. Querido meu, querida minha, hoje sim, quarta-feira, não é verdade? Reunião de oração logo mais, às 18 horas. Que o Eterno nos ajude a estarmos juntos. Aqueles que estão mais tarde, recebam também da presença de Hashem. Que a gente possa ter uma boa conexão. Agradecemos a Hashem publicamente pelas chuvas. Publicamente reconhecemos a Tua autoridade, do único que faz chover. A Tua bondade. Tua bondade, Pai, que tem olhado ainda para o Teu povo. Pai, se tivessem 10 justos em Sodoma, o Senhor não a destruiria. Pai, eu Te louvo, porque eu sei que essas chuvas estão vindo sobre nós, porque o Senhor nos tem feito bem. Fica conosco, Hashem. Eu Te engrandeço, eu Te glorifico perante esse povo, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. Faz chover, Senhor, faz chover bênção sobre nós, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Que assim seja, assim seja. Mensagem do céu.